Bom, boa noite a todos, os nossos irmãos aqui encarnados e os desencarnados, os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Então vamos todos serenando, os nossos pensamentos, o nosso coração, para a gente poder ir se harmonizando com a espiritualidade amiga que aqui está. Vocês já começam a ser tratados aqui fora. Então assim, vamos deixando todos os problemas do lado de fora, para a gente poder então receber o que aqui nós viemos buscar. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé que Transporta Montanhas. Então assim, se casa um pouco aqui com essa mensagem que a brasiliana leu, que às vezes na senda do Cristo, nessa seara, às vezes a gente não percebe as colheitas que nós já temos. Às vezes a gente fixa assim o nosso ponto num determinado desejo que a gente tem e a gente não consegue erguer os olhos para contemplar aqueles frutos que já estão prontos para colher. Então assim, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa fé, essa fé que nos dá essa confiança, então, essa confiança em nós mesmos. E eu quero começar esse nosso bate-papo de hoje com uma frase de Allan Kardec que está aqui no Evangelho, que ele nos diz que só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Porque a nossa doutrina espírita, ela nasce sobre um tripé, que foi a filosofia, a ciência e a religião. E foi esse condão científico que deu a Kardec, então, a condição de poder fazer essa afirmação. Porque ele vai nos dizer se algum dia, algum ponto da doutrina, ela não estiver de acordo com a ciência, que nós espíritas, que nós deixemos esse ponto e sigamos com a ciência. Porque antes de tudo, a nossa doutrina, ela é uma ciência, ela é uma fé raciocinada. E a gente vai aprender então com esse capítulo como é que a gente alcança essa fé sincera. Porque a fé a gente não pode impor, ela é uma conquista de cada um de nós. E eu quero começar esse nosso bate-papo com esse livro aqui, O Consolador. Ele também é um livro que Emmanuel nos trouxe através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele foi publicado em 1940. E como é que nasce esse livro? Chico Xavier, nos anos 30, ele funda um centro espírita em Pedro Leopoldo, quando ele se torna espírita, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E vai ter um grupo de estudos nesse centro espírita, onde eles vão, semanalmente, eles vão ter sessões mediúnicas, e Emmanuel vai participar, ele vai se fazer presente, eles vão fazendo várias perguntas. E em 1939, eles tinham tanto material que Chico chegou para Emmanuel e falou se não seria bom eles compilarem tudo aquilo, juntarem tudo aquilo num livro, para poder compartilhar essas informações com mais pessoas. E Emmanuel, então, que escolhe essas perguntas e respostas, e aí nasce esse livro aqui, O Consolador. E na pergunta 354, perguntaram para Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel estava a responder: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. E essa frase aqui, eu comentei ela na minha última palestra aqui que eu fiz sobre Maria de Nazaré, que é exatamente o que Maria vai dizer quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, quando ele vem anunciar a sua missão, que ela traria o mundo através do seu ventre, o Salvador, o Messias. E ela então se ajoelha e ela ora a Deus e fala: Senhor, eis aqui a sua escrava, faça-se em mim a tua vontade.
Maria, naquele momento, ela está nos dando essa lição, né, de humildade, de resiliência, né, com relação então aos desígnios que o Pai tem por nós. E essa mensagem aqui, quando Emmanuel diz, quando a gente alcança essa fé inabalável, a gente passa, né, a gente para de dizer eu creio e a gente passa a afirmar eu sei. Porque aqui esse eu creio, esse crer, ele é mais no sentido de acreditar. Então assim, às vezes a gente pode acreditar hoje e deixar de acreditar amanhã. Então, às vezes traz, assim, de vários séculos, nós às vezes estamos ligados a algumas crenças religiosas, alguns dogmas, e a gente acha que a fé está ligada a essas práticas exteriores. Mas, na verdade, a fé ela é algo mais íntimo, ela é algo definitivo, ela é algo para sempre. E essa fé a gente vai conquistando a partir do momento que a gente vai conseguindo, que a gente vai conhecendo os ensinamentos do Evangelho, e nós vamos conseguindo, então, incorporando esses ensinamentos dentro de nós, e a gente vai, então, aos poucos, assim, se desvencilhando daquele velho eu, né, porque a doutrina, ela nos traz esse esclarecimento. Nós não temos só essa vida, né? O que eu sou hoje é o resultado, a somatória de todas as encarnações que nós já tivemos, né? Então, tudo que eu já aprendi nas minhas encarnações passadas me trouxeram onde eu estou aqui hoje. Mas se eu quiser continuar evoluindo, se eu quiser dar esse passo à frente, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer a minha parte, né? Porque assim, durante séculos a nossa fé, ela teve assim como numa posição quase de transferência de responsabilidades. Geralmente quando a gente ora, a gente se preocupa às vezes muito com a quantidade de palavras, ou se são palavras bonitas, com o gestual, se eu estou dentro de um templo, de uma igreja, né? Quando na verdade a fé ela é algo mais íntimo, né? O que importa quando a gente vai entrar em comunhão com o Pai é a nossa intenção, é a nossa posição de alma. Então Kardec aqui ele vai falar que a humildade, a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que se colocar de joelhos perante o Pai, porque a presunção que às vezes a gente tem de achar que a gente sabe o que é melhor para a gente, isso atrapalha muito essa conexão com o Criador. Então, assim, esse capítulo, ele tem vários itens. O tempo aqui é curto, eu não vou conseguir falar de todos esses itens. Mas ele vai nos falar do poder da fé religiosa, da condição dessa fé inabalável, como é que a gente adquire essa fé. Ele vai nos trazer a parábola da figueira seca. E nas instruções dos Espíritos, que está no final do capítulo, ele vai nos dizer, então, que a fé ela é a mãe da esperança e da caridade, né? E que nesse triângulo, a fé seria a cabeça, né, e a esperança e a caridade estão aqui na base, né? Então, assim, tem muito assunto aqui nesse capítulo. E eu vou iniciar ele, então, lendo uma passagem que está no Evangelho de Mateus, porque ele começa com essa passagem do Evangelho de Mateus, que vai nos falar, então, desse poder da fé. Está no capítulo 17, versículos 14 a 19. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água, e tenho apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos heis de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora o moço ficou curado. E então lhe disseram, isso os discípulos vai perguntar a Jesus depois que o pai vai embora com o moço, quando eles estão sozinhos: por que não pudemos nós lançá-lo fora? E Jesus então lhes diz: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos seria impossível. Então, assim, o que a gente pode tirar, né, aqui dessa passagem do Evangelho de Mateus? Com os ensinamentos que a doutrina nos traz, a gente sabe, apesar daquele estar falando que o moço era um lunático, né, que ele estava sendo influenciado pelo demônio, aqui a gente sabe que ele estava sofrendo um caso de obsessão grave. Né? Esse moço, ele estava tendo ali o seu pensamento subjugado por um espírito obsessor, né? Porque provavelmente ele mantinha algum tipo de sintonia com esse espírito. E esse espírito, então, nessa atuação que tinha sobre o moço, realmente fazia ele cair nessas situações de ridicularização. Então aqui o pai fala, às vezes ele caía na água, às vezes ele caía no fogo,
E isso trazia muito sofrimento, porque realmente, né, quando esses casos de obsessão ocorrem, não sofre só a pessoa, toda a sua família, todas aquelas pessoas que o rodeiam, sofrem junto. Né? Por isso que o pai, então, leva primeiro até os discípulos, mas os discípulos não conseguem curar. Né? Então, ele é levado até Jesus. Né? E Jesus, ele não precisa dizer uma palavra. Jesus, ele simplesmente ele se aproxima do jovem e estende as mãos. E o espírito obsessor se afasta. Se afasta por causa da força moral do mestre. Porque nesse capítulo, quando ele fala que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que a gente conhece. Essa semente ela é do tamanho da cabecinha de um alfinete. Mas Jesus fala, se os discípulos tivessem essa fé verdadeira, nem que fosse do tamanho de um grão de mostarda, eles teriam conseguido afastar aquele espírito obsessor, assim como nós não seríamos capazes de retirar qualquer dor da nossa vida. Né? Porque aqui o que acontecia com os discípulos? Né? Jesus, nessa época, aqui há 2000 anos atrás, ele já era um espírito de um nível crístico. Ele já tinha compreendido completamente quem era Deus, né? E toda a moral do Pai estava gravada no seu espírito. Então, ele tinha essa força moral. Os discípulos, naquele grau de evolução que eles tinham, assim como nós, eles ainda tinham muitos pensamentos de vaidade, né? de mágoa, às vezes de ciúmes. E esses sentimentos que eles traziam faziam com que eles tivessem essa sintonia com aquele espírito obsessor. Então eles não tinham essa força moral. Né? Quando eles se aproximaram do jovem, por causa dessa sintonia que eles tinham, eles não foram capazes de afastar, né, aquele espírito obsessor. Então aqui Jesus ele vai falar que como é que a gente adquire, né? Nesse capítulo ele vai nos dizer como é que a gente adquire essa fé inabalável. São através desse nosso esforço. A gente tem que, né, primeiro conhecer esses ensinamentos do mestre e depois tentar interiorizar isso, vivenciar. A nossa fé ela tem que ser uma fé laboriosa. Ela não pode ser uma fé assim, onde a gente fique naquela posição, né, que nem eu falei, acomodado. Porque a gente vem, né, há séculos achando, quando a gente faz as nossas preces, a gente pede a Deus que retire todos os problemas da nossa vida. Não que isso seja errado, né? Porque Jesus e Deus, ele tem os espíritos benfeitores que estão sempre do nosso lado, nos auxiliando, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Às vezes a gente passa para Deus um trabalho e um esforço que compete a nós realizar. É bem aquela frase assim, né? Assim, ajuda-te, o céu te ajudará. Até tem uma frase que Jesus fala para Joana de Cusa, no livro de Humberto de Campos, A Boa Nova, a gente tem um capítulo que fala de Joana de Cusa. Joana de Cusa ela é uma das reencarnações de Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, né, Pereira Franco. E nessa época, então, ela foi contemporânea de Jesus, ela era casada com Cusa, um intendente do Império Romano, mas ela vivia um casamento assim de muito sofrimento, porque Cusa ele era assim um homem meio mundano. Ele era muito mulherengo, né? E ele assim, ele tentava tirar proveito de tudo. Então ele tentava assim se dar bem tanto com os judeus quanto com o Império Romano, para poder obter favores de ambas as partes. E Joana, então, nesse primeiro encontro com o mestre, né, quando ela encontra o mestre, ela fala, né, de todo esse sofrimento, que ela até tinha vontade de largar ali o marido, abandonar o lar para seguir Jesus. E Jesus então vai dizer para ela que não, né, que aquele sofrimento que ela passava, aquilo tinha uma razão. Porque todo o sofrimento, né, que nós passamos, isso nós trazemos ou das nossas vidas passadas ou da nossa vida aqui atual. Né? No Evangelho a gente vai ter um capítulo que fala das causas anteriores das aflições, então são assim atitudes que nós tivemos equivocadas em vidas passadas e que nós temos que resgatar. Né? Assim, a nossa semeadura ela é livre, mas nós somos responsáveis por essas sementes que nós plantamos. Né? Nós somos, as leis divinas, elas nos dão a responsabilidade pelos nossos atos. Então, assim, o tempo inteiro nós estamos aqui no mundo, é como se fosse um desenho animado, aqui o anjinho e o diabinho, nós o tempo inteiro nós estamos sofrendo a influenciação, né, de coisas boas e de coisas ruins. E quem vai desequilibrar essa balança somos nós, através do nosso livre-arbítrio, que Deus nos dá esse livre-arbítrio. Então, a gente que vai escolher se eu quero seguir as boas intuições ou as más intuições. Então, assim, dependendo do que a gente, né, optar, que caminho aqui que nós vamos seguir, então a gente vai trazer muito sofrimento. Né? Mas, assim, se a gente adquirir essa fé, é isso que esse capítulo vai nos dizer. A partir do momento que eu, com humildade, né, tento me conectar com o Criador,
e faço esse mergulho dentro de mim para descobrir, né, aonde que eu estou errando, quais são as minhas imperfeições, então eu vou conseguir encontrar essas respostas. E aí a gente vai conseguindo, então, através desse conhecimento, a gente vai ganhando confiança, né? E a gente então percebe que a gente é capaz sim de usar os potenciais que nós temos dentro da alma, porque cada um de nós traz esses potenciais, né? Deus, quando nos criou, ele deixou essa centelha divina dentro de nós. E às vezes quando a gente faz a prece, a gente pensa assim que Deus está lá num lugar distante, em algum lugar lá do universo, né? E Kardec, na Gênesis, no capítulo 2, vai dizer que não, que Deus ele não está lá, ele aqui está, né? Deus ele nos envolve a todos, ele é esse fluido cósmico universal, onde nós estamos mergulhados. Tanto que o apóstolo vai dizer, né? Apóstolo Paulo, ele fala em Deus, nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Né? E até Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer para a gente, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E por que ele está dizendo isso para nós? Ele está falando assim, quando você for orar, se desconecta do mundo. Né? Ainda mais hoje em dia que a gente vive tão conectado. Então ele está falando, se desconecta de tudo, né, para que você fique com você mesmo, e então você possa fazer esse mergulho dentro de você, e aí perceber então aonde que a gente precisa mudar. Porque é só essa consciência, quando a gente consegue interiorizar esses ensinamentos do Evangelho do Cristo, é esse conhecimento que vai nos dar essa confiança. Né? E quanto mais a gente exercitar essa fé, mais o sol de Deus vai entrar dentro de nós. E a gente então vai se reconhecer capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Né? E tem assim, Kardec ele vai falar aqui que a fé raciocinada é aquela que nos faz crescer e nos ampliar esse conceito maior do que somos e de quem é o Pai. Né? Porque nós não somos esse corpo aqui de carne, nós somos espíritos imortais. Né? Se a gente for assim analisar a nossa vida aqui na Terra, assim, se a nossa vida fosse uma novela, cada encarnação seria um capítulo. Né? Porque Deus, através da sua misericórdia, Ele nos deu, né, a reencarnação. Que a reencarnação é essa oportunidade que a gente tem de vir e colocar as coisas no lugar. Né? Aquilo por causa que dos nossos equívocos em vidas passadas, às vezes nós prejudicamos. Né? E daí não é à toa que eu sou casada com meu marido, que eu tenho as minhas filhas, né? Tudo tem um planejamento. Né? Existe uma razão inteligente. Nada é por acaso. Né? Essas coisas não acontecem por acaso. E tem uma mensagem de Chico que chama Lapidar-se, né? Onde ele fala assim pra gente, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo recomeço. Ele fala, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Então, o que ele está nos dizendo? Que o passado é história, né? O passado ele já foi. O futuro é um mistério. Mas esse instante atual, ele está dizendo para a gente que é uma dádiva de Deus. Por isso que se chama presente. Né? Então, assim, a gente tem a oportunidade, nesse momento presente, se a gente perceber que a gente está no caminho errado, de voltar para o caminho certo e corrigir, então, a nossa rota. Né? Então, assim, não importa o que nós já fizemos, importa o que nós vamos fazer e o que nós vamos construir daqui para frente. Né? E ele fala, então, essa fé que vai nos levar para esse caminho da verdade, para esse caminho de luz. E nós temos, né, no Evangelho, 2 exemplos emblemáticos dessa fé, essa fé verdadeira, essa fé sincera que Kardec vem nos mostrar aqui nesse capítulo. Um exemplo é o da mulher hemorroíça e o outro é do centurião romano. A mulher hemorroíça era aquela jovem que ela tinha problemas, ela sofria de fluxos hemorrágicos. Só que ela tinha, assim, no seu pensamento, uma fé muito forte, que se ela conseguisse chegar perto de Jesus e simplesmente tocar nas vestes do mestre, ela ficaria curada. E é o que acontece. Né? Um dia ela vê Jesus ali no meio da multidão e ela se esforça então para chegar próxima de Jesus e ela consegue tocar nas suas vestes. E ele percebe, porque ele fala para os discípulos, alguém me tocou. E os discípulos até brincam com ele e falam, mestre, você está no meio da multidão, né? Um monte de pessoas estão te tocando. Daí ele fala, não, alguém me tocou com fé. E daí ele olha para essa jovem e ele fala, vá em paz, minha filha, a tua fé te curou. Porque ele percebe naquele momento, ele percebe o pensamento dela, a força do pensamento dela e da fé que ela havia colocado naquele gesto de chegar até ele e tocar suas vestes. Então, por isso que ela teve o merecimento de receber a cura. E o outro exemplo que o Evangelho nos traz, que é do centurião romano,
ele também vai até Jesus numa das suas pregações e ele fala que ele tinha em casa um servo que estava muito doente, né, praticamente paralítico, e pergunta se Jesus podia fazer alguma coisa para curá-lo. E Jesus então fala, né, que assim que ele terminasse a pregação, ele iria até a casa desse centurião. E esse centurião fala para ele: não, mestre, não é necessário que tu vás até a minha casa, porque eu tenho certeza que se tu disseres uma palavra, ele ficará curado. E daí Jesus então olha para esse centurião e ele fala: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha demonstração de fé. E nem mesmo então lá em Jerusalém, no Sinédrio, onde ficavam lá os sacerdotes do templo, nem entre os judeus ele havia encontrado tamanha demonstração de fé. Porque é exatamente o que esse centurião faz. Como que ele raciocina? Ele pensa assim: se eu, né, que tenho um certo cargo aqui no Império Romano, porque o centurião ele comandava centúrias. As centúrias eram umas espécies assim de tropas. Cada centúria ela era formada por 80 legionários. Então ele tinha muitos empregados sob o seu comando e muitos servos. Então ele raciocina assim: se eu dou uma ordem e ela prontamente é atendida pelos meus empregados, ele fica pensando: imagine Jesus, a equipe, né, de espíritos benfeitores, né, de espíritos assim iluminados, porque ele reconhecia no mestre a grandeza daquele ser. Então ele fica imaginando: imagine a equipe que Jesus tem para auxiliá-lo. Então por isso que ele fala: não é necessário que tu vás até a minha casa, porque eu tenho certeza que se tu disseres uma palavra, ele ficará curado. E é o que acontece, né? Mesmo porque aquele centurião ele pede assim com toda humildade para Jesus. E que nem eu expliquei, né, a humildade é muito importante, né? Então quando a gente for assim fazer essa conexão com o nosso Pai, a gente tem que se colocar de joelhos, né, entendendo que nós não somos o Criador, nós somos as criaturas. Então nós ainda precisamos sim pedir esse auxílio. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa desse auxílio, né? Porque é através desse auxílio, então, que Deus ele vai atuar nas nossas vidas, nos ajudando a resolver os nossos problemas, mas nós também, né, colocando o nosso esforço nisso. Nós temos que arregaçar as nossas mangas, né, e fazer, então, a nossa parte. E daí, então, Jesus, porque o que acontece aqui? Emmanuel, aqui o Kardec, perdão, ele vai dizer que a nossa fé, ela tem que ser uma fé laboriosa, né? Porque quando a fé não é essa fé laboriosa, essa fé construtiva, ela se torna, assim, uma fé inoperante. E a fé sem obras, ele fala, é uma fé morta que não produz frutos. Então, aqui nesse capítulo, Jesus vai trazer a parábola da figueira seca, né? E o que essa parábola diz? Então aqui ele começa nessa parábola dizendo que Jesus ele estava voltando da Betânia, né, com seus discípulos, e eles tiveram fome. E daí no caminho então eles veem essa figueira, né, muito frondosa, né, uma copa muito bonita, as folhas assim muito verdes, cheia de flores, mas ela não tinha frutos, né, não tinham figos. Mesmo porque aqui Kardec vai dizer não era a época de figo, né? Mas Jesus então assim que era uma característica de Jesus, aproveitando ali aquele elemento da natureza, do cotidiano, né? Porque ele sempre usava esses elementos do cotidiano ou da natureza para poder, então, enviar ali algum ensinamento moral para quem ouvia ou para os seus discípulos, que são as parábolas. Por isso que Jesus nos trouxe tantas parábolas. Mas se a gente não conseguir extrair dessas parábolas o ensinamento moral que está ali, ela vai ficar só uma historinha, né? Então, para que ela não seja só uma historinha, a gente tem que extrair esse ensinamento moral. Então, nesse sentido, a parábola ela é como um fruto, né? Se eu não tirar a casca, eu não vou poder absorver aquele conteúdo que está ali. Então, Jesus, nessa simbologia da árvore, o que ele está nos dizendo? Assim, não basta eu ser uma árvore assim aparentemente muito bonita, né? Às vezes eu me preocupo assim muito com a minha aparência, eu tenho uma aparência muito bela, né? Às vezes nós vemos na doutrina espírita, né, oradores que levam a palavra de Jesus, assim, tem uma oratória muito bela, né, um verniz nas palavras que agradam os ouvidos, mas quando a gente pergunta sobre as suas obras, sobre o seu trabalho, eles não têm, né, porque não é essa fé laboriosa, é aquela fé inoperante, onde a fé ela fica ali, meio assim nas palavras, mas não parte para a ação, é uma fé que não trabalha. Né? Então, assim, o que significa essa parábola da figueira seca? Ela representa aquelas pessoas que aparentam um certo bem, mas não fazem nada de bom. Né? É isso que essa parábola aqui ela vem nos trazer. Então, assim,
Porque às vezes, né, na nossa fé aqui, quando a gente abraça uma fé, a gente pode achar que às vezes assim, a gente que está aqui da doutrina espírita, tomando assim nós como exemplo, a gente pode achar que o nosso trabalho na doutrina, ele se resume a vir até aqui, né, vir até aqui o IESIM, assim, escutar uma palavra, tomar um passe e tá bom, né, esse seria o trabalho que eu tinha que fazer na doutrina. E não é isso. O nosso trabalho ele vai além disso. E aqui Kardec até vai nos falar que esse trabalho até é um trabalho fácil, mas para isso a gente precisa querer, a gente precisa ter essa vontade, né, de querer então ser esses trabalhadores, né? Então, de arregaçar as mangas então e fazer o trabalho que nos compete, porque não é à toa que nós estamos aqui neste momento, né? Nós escolhemos estar aqui neste momento e Jesus ele conta conosco. Né, nessa seara do mestre, né, que é toda a humanidade, tanto os espíritos encarnados ou desencarnados, ele conta conosco. Né, nós temos a nossa colheita individual, que são as nossas ações, mas nós também temos uma colheita que é coletiva, porque nós vivemos em sociedade. Né, e isso está aqui no Livro dos Espíritos, a gente não evolui sem o nosso semelhante. Isso está aqui tá na Lei de Sociedade dos Livros dos Espíritos. A gente precisa do nosso próximo para evoluir. Né? Então, assim, as pecinhas da nossa vida, do nosso quebra-cabeça, elas não estão todas conosco. Né? Algumas pecinhas estão com as pessoas que nos cercam, que estão conosco. E a gente precisa, então, dessas pecinhas. Né? E nesse trabalho coletivo, então, nós temos que nos dar as mãos. Porque assim a gente se torna mais forte e assim a gente consegue passar, né, por tudo isso. E assim, finalizando, né, assim, esse momento aqui que nós estamos vivendo da pandemia, esse momento aqui, ele é um teste para que a gente possa medir a nossa fé. E aqui, até no final desse capítulo, na Instrução dos Espíritos, eles vão nos falar da fé humana e da fé divina. Né? A fé humana é aquela fé que a gente tem no nosso cotidiano, naquelas coisas que a gente realiza normalmente. Então, assim, eu posso estudar e ter fé que eu vou ir bem numa prova. Ou eu posso me preparar e ter fé que eu vou ser aprovado, né? Vou conseguir uma vaga de emprego. E essa fé, ela é importante, porque é ela que nos move, né? É ela que nos leva para frente. Mas ela está ligada também a essa fé divina, né? Que é quando a gente, então, que nem eu falei, a gente incorpora esses ensinamentos do Evangelho, né? E a gente, então, consegue se desvencilhar desse velho eu que a gente traz dessas encarnações passadas, né? Todos aqueles vícios que nós ainda temos, né? As más paixões, o egoísmo, né? A vaidade que muitos de nós ainda temos. A gente vai se livrando desse velho eu e gradativamente, então, a gente vai deixando aparecer o eu divino que existe em cada um de nós. Né? Então, a gente tem que, assim, se esforçar, entender que nós somos esses seres imortais, que a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar não é aqui. Aqui nós estamos somente de passagem. Né? Paulo até vai dizer isso, que a nossa cidadania ela é celeste. Né? Então a gente não pode colocar toda a nossa fé, toda a nossa alegria, né? Fincar as nossas raízes nessas coisas mundanas, né? Tipo nesse solo que é mais que uma areia movediça, porque essas coisas mundanas, elas passam. Né? Uma hora eu posso estar muito bem, de, né, ter assim, uma situação financeira muito confortável e de repente eu perco tudo. E daí se eu coloquei a minha fé somente nisso, né, daí a minha fé vai embora, a minha alegria vai embora. Então a gente tem que fincar as nossas raízes, a nossa fé e a nossa alegria nas coisas que são duradouras, né, que a gente não perde nunca. Porque quando a gente for daqui para o plano espiritual, nós não vamos levar o nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa casa. Todas essas coisas materiais, elas vão ficar aqui. E quanto mais apegados nós formos a essas coisas materiais, mais difícil vai ser a gente continuar a nossa evolução, porque nós vamos estar presos então a elas. Então a gente tem que fincar as nossas raízes, né, num solo mais duradouro, que é o solo do nosso coração. Né? É aqui que está o verdadeiro reino de Deus. Né? Quando a gente, assim, quando você consegue se conectar com essa presença divina, que está o tempo todo ao nosso lado. Então a gente tem que exercitar, né, diariamente essa nossa fé. E a pandemia, ela é uma oportunidade para a gente fazer isso. Né? Porque essa pandemia, ela mudou assim drasticamente, né? Todos os nossos parâmetros, as nossas ideias, ela mudou o nosso modo de viver. Né? Porque daqui para frente a gente sabe que nós seremos diferentes, nós faremos coisas diferentes. Só que eu tenho certeza que é para melhor. Né? Porque todos esses desafios que aparecem na nossa vida é para nos ajudar, é para nos fazer evoluir. Né? Porque assim, o Criador, ele não permitiria que acontecesse algo somente para nos machucar, somente para nos ferir.
né? Tudo tem uma razão. E no caso, essa pandemia, a gente vê que ela está dando a oportunidade para a nossa ciência evoluir, né? E ela é uma oportunidade também para nós, para que a gente, então, assim, possamos nos reconhecer como esses espíritos imortais que somos e melhorarmos, então, as nossas relações com os nossos irmãos. Que a gente possa ter esse olhar de irmão verdadeiro, né? Que eu possa olhar para o meu irmão, mas com os olhos da alma, os olhos do coração, reconhecendo que eu também posso errar, né? Que às vezes se eu estivesse no lugar daquele irmão, que às vezes eu julgo, né, muito, eu poderia estar fazendo coisa pior. Então a gente tem que olhar com esse olhar, né, reconhecendo que tanto a vítima quanto o algoz, ambos são filhos de Deus. Cada um está num grau evolutivo, né, mas todos vão chegar. Deus não quer que nenhuma das suas ovelhas se percam, né? Um podem demorar mais, outros menos, mas todos nós vamos chegar até o Pai, né? Porque é isso que Jesus veio nos ensinar, para que a gente seja no futuro, né, essa terra regenerada, né? Ela é aquela Jerusalém que João Evangelista anteviu nas suas visões quando ele escreveu o Apocalipse, que ele fala aquela Jerusalém de portas abertas, recebendo pessoas de todas as partes do mundo, todas vivendo em harmonias e em perfeita conexão com o Pai. Essa Jerusalém nada mais é do que o nosso planeta Terra regenerado, mas para isso a gente precisa ter esse olhar, né? Esse olhar de misericórdia para o nosso irmão, assim como nós pedimos misericórdia para o Pai quando nós entramos em prece. Jesus, ele frisou muito a questão do perdão, né? Quando Pedro diz a ele, mestre, eu devo perdoar 7 vezes? Jesus fala, não, Pedro, 70 vezes 7. O que ele está dizendo? A gente tem que perdoar quantas vezes forem necessários. E isso ele continuou frisando quando ele nos trouxe a oração do Pai Nosso. Que a gente fala, né? Perdoai as nossas dívidas para que nós podemos então ser perdoados. Perdoar a quem a gente tem ofendido. Né? Porque como é que eu posso pedir perdão para mim se eu não sei perdoar? Né? Então essa pandemia ela vem trazer esse olhar para a gente. Para que a gente possa olhar o nosso irmão, mas com aquele olhar de verdadeiro irmão. Né? E estender a mão não só para aqueles grupos, né, das nossas preferências ou das nossas afinidades, mas estender essa mão, né, essa convivência com todos, né? E assim expandir esse amor universal que Jesus veio nos ensinar, porque a todo momento ele nos chama a atenção para essa família universal que todos nós pertencemos, porque a humanidade ela é todos os espíritos, encarnados e desencarnados, né? E assim, através assim, dessa reflexão, o que Jesus está falando? Por que Kardec, né, voltando naquela frase que eu disse no começo do nosso bate-papo, que a fé inabalável é aquela que só pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Kardec já tivemos essa oportunidade lá atrás, né, essa mesma oportunidade que nós estamos tendo agora. Só que a gente tem essa possibilidade, né, de olhar as coisas que nos acontecem de acordo com o nosso momento evolutivo, né, na hora que aquilo está acontecendo. Então hoje eu olho essa pandemia com os conhecimentos que eu já adquiri do Evangelho do Cristo, aquilo que eu já assimilei. Né? Então o que é essa pandemia? Ela é mais uma oportunidade, né, que Deus está nos dando para nós mudarmos a nossa maneira de viver. É um convite que Jesus está nos fazendo para que a gente pare e para que a gente se esforce em resgatar esses valores que ficaram perdidos lá atrás. Né? Então, assim, quando tudo isso passar, né, quando as vacinas alcançarem o seu objetivo, que é controlar essa pandemia, e a gente puder voltar, então, aos nossos abraços, aos nossos carinhos, com aquelas pessoas, né, que são caras para nós, nesse momento, então, a gente vai perceber que o principal objetivo dessa pandemia foi resgatar a nossa humanidade. Então, assim, que Jesus ele possa nos abençoar a todos, que ele possa envolver-nos, né, com a sua paz, né, e que essa luz, então, de Deus, ela possa entrar dentro de nós para que a gente, então, se reconheça, né, a gente consiga descobrir esse eu divino que cada um traz dentro de nós, que a gente, então, tenha confiança nessas nossas potencialidades, porque é dessa forma, né, quando a gente tem essa confiança, que a gente se sente capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Foi isso assim que eu preparei para vocês. Então eu convido, assim, a Brasiliana pediu para a gente fazer aqui uma prece de encerramento. Então eu convido vocês a fecharem os olhos e me acompanharem na prece do Dr. Bezerra de Menezes, tá? Que é para que a sua falange de médicos, então, do plano espiritual possa atuar sobre cada um de vocês e que vocês recebam, então, tudo o que vocês vieram buscar. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça,
as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja.